So box. Olá, sejam bem-vindos ao episódio 90 do Box, o original. O meu nome é Aninha Ramos e estou aqui com Denis. Olha, tem gente aqui que se fosse valer a pessoa em vez do piloto, já era campeão antes de jogar. Ih, caraca, olha o spoiler do episódio. E Zoto. Olá, amigos. E aí, vamos brigar hoje? Ih, caramba, hoje a gente escolheu uma pauta light, de leve, não dá briga, ninguém vai discordar, entendeu? Tudo é consenso. A gente só vai definir, de uma vez por todas, quem é o pior campeão de todos os tempos. Ou seja, o pior, melhor piloto. Há um tempo atrás, a gente já teve aqui no Box o episódio do GOAT, da rinha de bode, que é incrível, por favor, busquem, que ele é sensacional. É muito engraçado. Episódio 40. Como a gente já decidiu quem é o melhor dos melhores, agora a gente vai decidir quem é o pior dos melhores. Perfeito? Simbora. Vamos lá, pra começar, vamos fazer aquele disclaimer básico, aquela coisa básica. Além de vários pilotos, os pilotos são todos diferentes, também tem a questão dos carros, cada carro estava em uma época diferente, com uma forma diferente. Tinha carro que freava errado, você já ia parar na parede e morrer e explodia, entendeu? Então assim, as épocas, a forma de direção, tudo isso muda muito ao longo do tempo. Então, o disclaimer aqui isso aqui é uma grande brincadeira, ok? Não nos matem. É que hoje em dia os pilotos tudo Nutella. É só apertar um botão. Agora o piloto não dirige, entendeu? É o carro que dirige, etc. A gente já vai ter, a gente já tá pensando aqui num episódio sobre os melhores, piores takes sobre Fórmula 1. Então, se preparem. Zoto, explica aí, como é que vai ser essa disputa? Bom, aqui é o objetivo, como você já deixou claro, dentre os melhores pilotos, a gente descobrir qual é o pior. Então, pegamos todos os campeões. Nós temos 34 campeões até o momento. E não faz sentido a gente colocar aí no bolo o Schumacher e o Hamilton, que são os recordistas de títulos, né? Qualquer chaveamento que a gente ia colocar ali ia acabar não passando eles. Então, já excluímos eles. Mas e o Senna? Então, aí começa. Mas aí a gente chega num chaveamento de 32 campeões, que a gente vai fazendo 32, depois cai pra 16, né? Daí as oitavas, as quartas, semis, e a grande final pra gente descobrir o campeão? Interrogação. Eu não sei, né? O grande perdedor do carro. Peraí. Então, você tá falando que você fez uma Copa do Mundo de piores pilotos? Isso! Antes da gente começar, vocês já sabem, nós temos planos de financiamento. Eles são 4 planos que vão de 5 a 50 reais. O Smooth Operator, o Radio Check, o Scenario 7 e o Master Plan. Cada um deles tem o seu benefício e o Master Plan, que é o mais caro, ele acopla o benefício de todos os outros. Então, se você quiser ajudar a manter esta bagaça, manter uma edição maneira, entendeu? Porque o nosso editor é muito maneiro e eu vou sim puxar saco dele. Ajuda a gente. É só entrar e pegar um planinho de financiamento. Se você não quiser, não puder se comprometer com um plano de financiamento, nem o de R$5, tudo bem, a gente sabe que a vida é assim, mas quiser dar uma ajudinha, nosso e-mail, podcastboxboxbox@gmail.com, também é a nossa chave do Pix, então você também pode fazer contribuições avulsas pra gente por lá. Então, agora que fizemos o nosso jabazinho, vamos começar a briga. Temos, então, primeiro lado, né? São 2 lados. Primeira chave, temos Giuseppe Farina e Max Verstappen. O primeiro e último. Qual dos dois é o pior? Primeiro e último. Bom, olha aí. Acho que claramente fazendo aquele disclaimer lá, né, do carro, blá. O Farina tem um único título e tava com o canhão da Alfa Romeo na época. Já o Verstappen tem 2 títulos polêmicos, diga-se de passagem, mas já tem uma vantagem. Eu passaria o Farina adiante. Passaria o Farina. Vai ser difícil manter maturidade até o final do programa público. Mas, enfim. O Nino. Vai o Nino, então. Eu passaria o Farina também, porque, porra, o Verstappen tá guiando fino, né? O foda é que a gente tá vendo o Verstappen, né? E a gente não viu o Farina. O Farina, ele tem um título. Só que pra esse título ele só venceu 5 provas. Ele disputou... Ele tem 34 corridas na carreira, 20 pódios, mais 5 vitórias, tá ligado?
Então, assim, é um número muito... É que eu não lembro... Eu não sei se essas vitórias... É que eu tô olhando... O Wikipédia, galera. Esse programa ser regado no Wikipédia, aqui é jornalismo de verdade. Aí que tá. Na época, tinha outras corridas que não faziam parte da Fórmula 1, então eles acabavam ganhando muito mais corridas fora do que era a Fórmula 1. Você vai acompanhar antes da guerra e tudo, tinha um monte de treta rolando, né? O que rola? Achei que o número certo. A primeira temporada teve 9 provas apenas. E nessas 9 provas, ele nem correu as 9. Ele correu 6. E dessas 6 ganhou 3. Tá indo uns 50%. 50% do desempenho dele. Sim. Ele fez pro Gasly e foi campeão. Mas depois disso, ele ganhou uma no ano seguinte, ganhou outra prova em 53, e tipo, tá certo que depois de 53, o Nino Farina não fez muita coisa na Fórmula 1, corria de vez em quando e tal assim, mas... Cara, enquanto ele tava pontuando, ele mandou bem, saca? Olhando a carreira dele aqui. Era bruto. Só que parecia que não era um cara que tava muito ligando pra ser o cara mais top na Fórmula 1. A Fórmula 1 não era uma prioridade pra ele. Então ele era meio relapso com isso. Diferente do Max Verstappen, que a vida dele é Fórmula 1. Sim. Se tirar a Fórmula 1 do Max Verstappen, ele vira uma batata. Só um disclaimer aí que são 7 corridas, não 9, que tinha na primeira temporada, e uma delas era a Indy 500. Então essa que ele não correu, né? Ele correu 6 corridas que seriam as europeias. É verdade. Mas enfim, passou o Farina. Passou o Farina. Apesar de ele ser um sobrevivente, porque naquela época morrer era normal. Segunda chavezinha aqui, Juan Manuel Fangio e Nico Rosberg. A gente vai passar Nico Rosberg. Eu não consigo votar contra o Fangio. Primeiro ponto, sul-americano, latino. Segundo ponto. Não pega essa história de torcer pra Messi aqui, não. A Copa já acabou, não tem nada disso. Mas eu tô fazendo a extensão de Copa aqui. Não. Mas sério, é você acha o Britney melhor que os 5 vezes campeão Fangio? O Britney... Britney é ótimo. Visto o ponto do Britney, eu não tenho como discordar, que é um argumento bem palatável aqui pra eu seguir adiante. Mas assim, cara, não tem como você falar do Fangio, porque o Fangio era o cara que o Senna se inspirava. Só pois por isso, tá ligado? Né? Tipo assim, se você não tem referência nenhuma do Fangio, tipo... Você que caiu agora na Fórmula 1 depois que viu o Drive to Survive, por exemplo, o Fangio é o cara que inspirou o Senna. Então, eu acho que o Fangio ele é melhor que o Rosberg, só por conta disso. Porque o Rosberg, ele... Penou, né? Qual que é o grande feito? O grande feito dele é que ele ganhou um ano do Lewis Hamilton. É só isso que ele sabe falar na vida, né? Que é um grande feito, mas é tudo isso que ele tem. E depois disso ele virou uma ameba, né? Uma geleca, assim. Porque ele foi mentalmente destruído pra conseguir fazer isso. Pois é. O Fangio, já que você falou do Drive to Survive, você que tá assistindo aí o Drive to Survive, nas sugestões provavelmente vai ter o documentário do Fangio, que eu recomendo demais assistir, é maravilhoso. Próxima batalha, Alberto Ascari versus Sebastian Vettel. Pô, aí essa, hein? Olha só, chega a cortar o coração de ter o primeiro campeão de Ferrari com o Vettel que não foi campeão de Ferrari. Então aí eu já vou votar no Vettel pra passar, porque é exatamente por isso. Não, mas, bom... só por causa da Ferrari. Porra, já briga com o deles. Mas só, o grande problema é que eu concordo. É por conta de que, cara, o Ascari, velho, tipo, ninguém viu o Ascari correr aqui. Nem adianta falar, assim. No máximo você viu algum vídeo no YouTube e tal, ou documentário, esporadicamente. Mas o Ascari, ele tem uma temporada que onde ele correu, ele venceu, né? Mas assim, é complicado essa análise, porque se eu não me engano, eu posso estar falando bosta, tá? Mas em 52, 53, o regulamento da Fórmula 1 foi usado carros de Fórmula 2 da época. Porque tinha a Alfa Romeo que destruía tudo e eles saíram da Fórmula 1, não colocaram o carro da Alfa Romeo. E aí começaram a usar o da Fórmula 2, por isso a Ferrari teve chance. Foi isso que aconteceu, basicamente. Basicamente aconteceu com a Mercedes agora. Mudaram todo o regulamento e acabaram com a Mercedes, né? Porque a grande graça da Fórmula 1 é você burlar o regulamento. As equipes existem por causa disso. Se não fosse pra burlar regulamento, ninguém tava aqui, na verdade. É verdade. Meu voto continua sendo o Sebastian Vettel pra passar, não importa. Me corta o coração. Não vai mudar a minha cabeça. No Vettel, mas... Porque assim, o Ascari é nome de curva, né? O argumento é nome de curva. Não, o cara é histórico. Eu vou acompanhar a relatora, eu vou passar o Vettel. Denis quer tentar mudar a cabeça? Não, porque ele concorda. A história vai fazer o Vettel perder. Literalmente, né?
Próxima briga, Mike Hawthorne e Jenson Button. Aí, mais um ferrarista. Eu vou passar o Button pelo simples motivo de que ele só foi campeão porque o Barrichello fez o carro pra ele. Falei, pronto. Falei. Comprei a ideia. É isso aí. Bons argumentos. Cara, eu passaria o Orton, porque em 47 corridas, ele só venceu 3. E foi campeão, olha só que irado. É porque teve o primeiro ano dele, ele, tipo, empilhou um tanto de segundo e ganhou uma na França, tá ligado? Consistência. Mas assim, eu passaria o Mike, mas eu já só voto vencido, né? Então... Eu acho que é porque, assim, como foi interrompida a carreira dele, a gente não sabe até onde ia, né? Ele tinha acabado de ser campeão, podia estar... Na verdade, a gente se aposentado, né, cara? Tinha nada, morreu com 29 anos. Naquela época os caras corriam até os 80 anos, os caras estavam correndo. Mas ele escolheu pra aposentar aos 29, entendeu? Ele foi diferente. Não é que... Eu acho que ele pensou assim, tá muito perigoso a Fórmula 1, vou aposentar. E morreu na estrada. Ai, que horror. Não é à toa que a Fórmula 1 era chamada de caixão sobre rodas nessa época. É verdade. É verdade. Mas enfim, passa o Button. Jack Brabham e Kimi Raikkonen. Aí é polêmica, hein? Então, eu passaria o Raikkonen, porque o título dele foi um dos títulos mais cagados da história. Ele capitalizou em cima da treta do Alonso e Hamilton, né? E assim, ele ganhou na última corrida que ninguém esperava que ele fosse ganhar. Ele era, tipo, a última opção de todo mundo pra ganhar o campeonato e ele ganhou. E o Brabham tem 3 títulos, tem equipe, né? Então, é difícil, né? Pro homem de gelo. E tem o continente contra ele, né? Porque ele é australiano. Então, australiano, bom, já tem. Ele tem tudo contra ele e conseguiu ser campeão mesmo assim, com equipe e tudo mais, só assim. Mas o lance do... Eu vou deixar o Kimi passar aqui, não vou entrar tanto debate, pra galera não ficar pensando que a Aninha tá passando pano pra Ferrari. Porque o último título da Ferrari, ela falou que foi uma pataquada que o Kimi ganhar. Então vamos deixar aqui pra não falar que ela só passa pano pra Ferrari. Tá vendo? Não, o último título da Ferrari é o do ano seguinte, né? Do Raikkonen. Poxa, cara, qual a necessidade disso? Vamos parar esse assunto por aqui. Qual a necessidade disso, cara? O que eu fiz pra você? O ano seguinte eu só morri 5 anos depois daquela prova, né? Com o resultado daquele negócio lá, o Glock, igual. Mas enfim. Seguimos. Phil Hill e Fernando Alonso. Só lembrando que o Phil Hill não é o pai do Damon Hill, né? Não, é o Graham Hill que é o pai do Damon. Eu acho que o Alonso é melhor, hein? Também acho. Porque o 61 foi o primeiro título da Ferrari como construtor, quando foi o título do Phil Hill, o único título. O Alonso, ele ganhou 2 títulos, um deles brigando diretamente com o Schumacher. Ele ganhou do Schumacher, é isso. E até em homenagem ao Robson, vamos deixar o Alonso. Boa. Isso aí. Eu poderia votar no Alonso? Poderia. Graham Hill contra Mika Hakkinen. Gente, eu não consigo votar contra o Mika Hakkinen. Apesar de, na época do Hakkinen, eu odiar ele, porque ele é que lutava contra o Schumacher, né? Eu não consigo, por incrível que pareça, eu não consigo ir contra ele, não. Então eu passaria o Graham Hill. O Graham também tem 2 títulos, o Hakkinen também. Mas o Graham Hill, essa disputa acho que é mais parelha do que a gente imagina. Sim. Mas eu também acho que o Mika é melhor que ele, entendeu? Mas é complexo porque a gente chega num ponto que a gente não tem tanta referência, porque a gente não viu o cara, né? Então, assim, você tem que olhar lá, o cara, ele correu o Le Mans também, ele ganhou o Le Mans, então, tipo, ele ganhou 500 milhas. Então, tipo assim, ele tem os mesmos títulos que o Mika, só que ele ganhou umas coisas muito da hora. Isso que não é tão fácil quanto a gente imaginava, não, tá ligado? Eu passaria o Mika, por conta de que essa informação do 500 milhas pesa. É 500 milhas de 66, não é 500 milhas dos anos 2000. Eu vou acompanhar o Dennis nessa. Tá bom, então, vai lá. Jim Clark versus Jacques Villeneuve. Mas isso é um massacre, né? Pô, o Jim Clark é um monstro e o Jacques Villeneuve não chegou nem na unha do pé do próprio pai, que não foi campeão. Pois é, que não foi campeão. E o Villeneuve calado é um poeta também, né? Então isso ajuda esse ponto de... Nossa, não tem nem comparação. Pode passar com louvor Jacques Villeneuve. Com louvor. Não tem nem discussão. John Surtees contra Damon Hill. Bom, os dois também têm um título, certo? Ele foi campeão em 96, quando a Williams voltou a figurar como um baita carro. É o título que o Senna ganharia. Isso, e foi o ano que o Schumacher foi pra Ferrari. Que a Ferrari, ele teve que construir a Ferrari, né? Eu acho que esse título do Hill, ele é comparado com o título do Button. Porque, tipo assim, é o cara certo no carro certo. Logicamente, o Hill, ele tem os seus skills de piloto, que são importantes e tal, assim. Mas, cara, ele nunca foi um gênio, assim, que fez os negócios. Nossa, meu Deus do céu, ele é um dos melhores e tal, assim. Ele é o cara certo no momento certo, cara.
Eu não tenho muito mais a colocar nisso. Agora o Joe Surtees não tem nada a colocar. Não, eu vou por assim, é que o Hill tinha um baita de um carro no ano em que o Schumacher tava na carroça e o companheiro da equipe dele era o Villeneuve, certo? O Surtees teve que correr contra o Graham Hill, contra o Jim Clark, com o Jack Brabham, o Bruce McLaren, e a galera tava se arrebentando, né? E outra coisa, ele correu por 2 equipes pra ser campeão, né? Foi pela Ferrari e pela North American Racing Team. E ele teve uma campanha regular, cara, e quando ele não terminou, ele acabou pelo menos em terceiro. Então acho que pode passar o Hill aqui, porque a temporada que o Surtees venceu, ela era brava. Parece ter sido mais complexa e parece ter, vamos colocar assim, se sair do melhor, no que tange ele levar o carro até o final, saca? Boa, apoiado. Danny Hume versus Nigel Mansell. Eu vou ser muito honesta aqui e eu vou falar pra vocês que eu nunca ouvi falar de Danny Hume. Só o Vettel sabe o nome dele. O Vettel sabe Só todos. o Vettel. De trás pra frente, inclusive. Só o Vettel. Eu não faço ideia de quem seja esse ser humano. Danny Hume, ele é neozelandês. É ou era? Era, né? Já era. Cara, eu tenho um protesto aqui. Porque, assim, ao que tudo indica, o Danny Hume vai passar, né? Vai. Porque depois a gente conhece pouco dele, conhece mais do Mansell e tal, assim. Só que o Mansell ele, tipo assim, eu não sei se ele seria o pior piloto aqui, mas ele ser salvo já na primeira rodada é uma injustiça. Porque o Mansell seria um fortíssimo candidato a chegar longe nessa competição, tá ligado? É verdade. É verdade. Eu endosso o Mansell porque, olha assim, o Mansell, já quem falou, foi o Piquet que falou que ele era um idiota veloz, né? Uhum. Que a gente sempre repetia no Zebra, né? Que o Mansell era rápido, o problema é que ele era burro. Ele não era dos mais espertos, não. A gente tem mais informações sobre Mansell do que sobre Danny Hume, né? A gente não sabe nem quem é Danny Hume. Então pra ser justo com o ser humano que a gente nem conhece, vamos passar o Mansell, né? Vamos, porque o Mansell vai dar trabalho nesse negócio aqui ainda. Jack Stewart versus Ayrton Senna. Bicho, a gente vai passar o Stewart. Sinto muito. Mouse aí, Sir Jack, mas vai passar o Stewart. Pra gente se esforçar, assim, os dois tiveram 3 títulos, o Stewart é uma lenda, não dá pra tirar. Ele é uma lenda, óbvio. Mas Senna é Senna, né? Senna é Senna. Não dá. Não tem problema não, na próxima o Jack fica. Fica, provavelmente. Na próxima era... Mesozoica. Jochen Rindt. Saúde. Peraí, repete, por favor. Eu não faço ideia se fala assim, tá, gente? Jochen Rindt versus Alain Prost. Não tô nem sabendo se eu falar Alain Prost. Bom, eu só quero defender o Prost porque ele tinha que brigar de igual com o Senna e ganhar. Não, cara, o Prost com certeza absoluta não é o pior dessa dupla aí. Mais fácil. Com certeza, porque analisando o que o Wikipedia nos fala dele, o Jochen Rindt, ele teve só o ano de gracejo que ele foi campeão lá, que ele, praticamente no que ele correu, ele ganhou. E os outros carros quebrou e por conta dessas 4 vitórias que ele tem, ele foi campeão. Mas o resto da carreira dele não tem nada assim. Não tem, porque ele morreu no ano que ele foi campeão. Ele é o único campeão póstumo da história da Fórmula 1, você sabe? É verdade. Isso é um detalhe. Isso é um detalhe. Um super detalhe. Isso é um detalhe, cara. Pô. Mas assim, eu acho o Prost do caralho, apesar dos pesares. Eu acho ele um pilotaço. Ele era, nossa, incrível, realmente. A gente tem birra por causa do Senna, a verdade é isso, mas a gente tem que dar o braço a torcer. O cara era um absurdo, professor. Eu tenho mais birra dele por causa do Balestre do que por causa do Senna, porque o Senna, ele batia no Senna, o Senna batia nele e era isso. Agora, quando o Balestre se meteu no meio, eu fiquei puto. Acho que vale dizer que o Prost, ele segurou um pouco da história da França na Fórmula 1 por um bom tempo, cara. Sim. Uma nação que adora automobilismo e tudo mais, então, com certeza, o Jochen, ele foi pior que o Prost. Emerson Fittipaldi versus Keke Rosberg. O Fittipaldi é melhor. Ele é campeão, né? E isso é bem fácil de concluir, porque os dois foram companheiros de equipe numa equipe do Fittipaldi. É. Verdade. Eles foram da Copersucar, né? Na época já era Skol, né? Mas é só ver o... Maravilhoso, né? Pô, sério, eu quero aprender a fazer mod no Fórmula 1 só pra fazer aquele carro da Skol. Caralho, carro da Skol, mano. Carro da Skol. É maravilhoso. Então, passa Rosberg, né? Que aqui vai pra frente. E é o pai do Britney, né? E é o pai do Britney. Criou mal. O problema é que o chaveamento não permite não encontro. Só se eles forem pra final. Niki Lauda versus Nelson Piquet. Se me passar o Niki Lauda aqui, o pau vai torar. Não vai passar. Vai passar o Piquet, óbvio. Eu nem falo por questão de ser o Piquet. Eu falando por ser o Lauda. Exato, é o Lauda. Ponto, acabou. É que assim, essa disputa é muito alto nível, né? Ela Pior que a
pessoa o Piquet seja, o piloto Piquet era excelente, cara. Sim. E assim, os dois batiam literalmente de frente. Não, literalmente não, né? Não, literalmente não. Graças a Deus, literalmente não, né? Eles batiam roda a roda, melhor. Cara, o Lauda, mas o Lauda, porra, teve o corpo queimado e voltou a correr pouquíssimo tempo depois, sabe? O Piquet é o único surreal. campeão por 3 equipes diferentes, né? Porque ele era acertador de carro e tudo mais. O Lauda sim, também. O Lauda era o acertador de carro. Ele que inventou a parada e tal, assim. Então, lógico, o Lauda fica e o Piquet vai, mas não por... Vamos colocar assim. É porque da hora que vai ser, da próxima coisa vai ser, de novo, o Keck contra o Piquet, né? Mas... Não, e assim, o Lauda ainda tem porém que não só ele resgatou uma Ferrari fodida, como também teve o seu, né, ele conseguiu seus títulos com baita no mérito, mas o pós-Fórmula 1 dele também foi maravilhoso, porque ele nos brindou com o Lewis Hamilton na Mercedes. Ele consertou o Lewis Hamilton. O que o Piquet fez por nós depois da Fórmula 1? A Singapura! Mas enfim. Rest my case. Ele foi chofer, né, gente? Ele foi chofer. James Hunt versus Alan Jones. Eu não consigo votar contra o Hunt. O ponto que eu colocar aqui, que a gente acabou nem precisando usar pro Nick Lauda, é o mesmo que eu coloco pro James Hunt. O Nick Lauda foi interpretado pelo Daniel Bru, e o James Hunt foi interpretado pelo Chris Hemsworth. Então acho que o Alan Jones merece passar só por causa disso. Não é? Quem interpretaria o Alan Jones? Deixa eu ver uma foto do Alan Jones aqui. Nossa, cara, o Alan Jones seria interpretado pelo Jack Black. Enfim, cara, o James Hunt era o cara que disputava com Lauda, ponto. Sabe? Era a grande rivalidade do fucking Lauda. Então, não tem como ele passar. Se o Lauda respeitava um cara desse, bicho, quem sou eu pra falar contra? Exatamente, pô. Então, passa Alan Jones. Última duplinha, Mario Andretti versus Jody Scheckter. Pô, essa é difícil pra mim, viu? Eu vou seguir as sábias palavras de Glória Pires e dizer, não posso opinar. O Scheckter, ele tem um título em 1979 e o ano anterior foi o do Andretti, né? Eles estão bem na meiuca ali no nosso rolezinho. Vamos ver. Número de vitórias, 10 pro Scheckter, 12 pro Andretti, 33 pódios pro Scheckter, 19 pro Andretti. Ó, já começa a mudar, hein? Pontos, 180 pro Andretti, 255, porque tinha aquele negócio de tirar resultado, né, pro Scheckter. Eu acho que eu passo o Andretti. Eu deixaria o Andretti, cara. Porque eu acho que o Andretti, assim, ele tinha essa veia já do acertador de carro, saca? Os dois são muito comparados, assim, não sei se o George Scheckter tinha isso. De fato, isso aqui eu tô falando sem estudar, nunca vi nada do George Scheckter pra falar se ele era acertador de carro ou não. Mas eu acho que tinha essa questão, o Andretti tinha esse bônus no ponto dele, esse ponto positivo, saca? E é muito comparado o número dos dois, cara. Assim, é detalhe que um é melhor que o outro nos números, sim, assim. Sim. Mas aí o Scheckter foi campeão pela Ferrari também, né? Eu tô só tô tentando ganhar a Ana aqui, não tem... Sim. Cara, o negócio é que Mario Andretti é um puta de um nome do automobilismo, né? É um nome que tira o sono da FIA, da Liberty Exato, Media. além de piloto. Então, eu passaria o Scheckter. Foi vencido. Pode passar. Primeira rodada acabou, vambora. Vamos pra próxima, porque aqui é assim, rápido. Dinâmico. Vamos lá, então. As oitavas são formadas pelo primeiro confronto de Nino Farina versus Nico Rosberg. Eita, caralho. Eu acho que o Nino é melhor. Não, eu também acho. Porque o Rosberg teve que se bater muito pra conseguir o título dele, né? E outra coisa também, o Rosberg, ele... Verdade tem que ser dita aqui nesse programa. O Rosberg, ele tem esse assento na Fórmula 1 por causa do pai, né? Ele tem um talento dele e tal, assim, mas, tipo, que ele ia chegar no assento da Mercedes por mérito próprio, eu acho difícil, hein? Bom, não sei. Cara, eu não sei dizer, porque assim, ele não foi campeão à toa. Ele foi campeão em cima do Lewis Hamilton. Eu sei que, assim, já virou piada ele falar isso o tempo todo, mas é uma verdade. Ele foi campeão em cima do Lewis Hamilton, que é um cara que sabe brigar, que sabe fazer jogo psicológico pra caralho, entendeu? Ele ficou tão ferrado, vamos dizer assim, que ele falou assim, cara, foda-se, fui campeão, não quero mais saber dessa merda. Mas vamos lá, ele sabia que não ia ganhar de novo, né? Era a última vez. Assim, se ele ganhou uma, eu não duvidaria dele ganhar outra, talvez não no ano seguinte, mas... o Rosberg não ganha mais nada, não. Mas não sei, entendeu? Eu acho que ele era um puta de um piloto, sim, e a gente sacaneia pra caralho, porque ele fala muita merda, né? E ele fez essa história de ser campeão em cima do Hamilton praticamente virar piada, mas eu
não acho que tem essa parada de, ele só entrou por causa do nome, não. Acho que, obviamente, como tudo na Fórmula 1, nome, dinheiro fazem toda a diferença. Bem, eu não falei que ele só entrou por causa do nome, eu falei que ele chegou longe por causa do nome. Aí eu já não acho. Eu acho que é mais fácil você dizer que ele entrou por causa do nome do que ele chegou longe por causa do nome. Não, chegar longe é por causa do esforço, mas ele entrar, acho que... entendi. Exatamente. Chegar longe, não tem como, cara. Você pode ter o nome que for. Se você não der resultado, você não vai. Agora, entrar o nome faz toda a diferença. Schumacher tá aí pra provar, né? Cara, ele entrou, mas não ficou. Eu não queria chegar neste ponto, mas já que você falou... Mas na moral mesmo, encheu os olhos de você ver o Rosberg correndo? Cara, não fedia nem cheirava, pra falar a verdade, mas assim... Exatamente. Mas você não tem como dizer que ele não era um bom piloto, sabe? Mas o Farina... Cara, o Farina não é tão... Isso não, gente. Tipo assim, comparado com o Rosberg, sabe? A comparação entre os dois ali. Eu sei, mas assim, caralho, o Rosberg ganhou do Hamilton. você Rosberg. É o único... O Rosberg ganhou do Hamilton, cara. Se é um título contra um título. O Rosberg foi pau a pau com o Hamilton, hoje 7 vezes campeão, né? Na época não. Foi muito pau a pau e ganhou no braço dele mesmo. Então eu votaria no Farina aqui, não votaria no Rosberg, não. Será que ele não contou um pouco com sorte nessa temporada de 2016 também? Teve tentando de quebra do Hamilton. Porque teve isso. E a temporada que o Farina foi campeão, ele foi mais dominante nos resultados. Não posso ser voto vencido, vai lá. Não, mas é complicado também medir, porque... Não, os outros que decidem, porque eu coloquei no Farina e eu botei o Rosberg. A Aninha colocou no Rosberg. Quem que você vota e os outros? Eu acho que eu passo o Rosberg. Então passa, Rosberg. Passa, Rosberg. Então, Galvão, olha. A próxima disputa. Sebastian Vettel versus Jason Button. E o Button passa. Passa, óbvio. O Button passa. Acabou. Não precisa nem continuar a discussão. Kimi Matthias Raikkonen versus Phil Hill. Pois é, os dois têm um título pela Ferrari. E agora? Não dá nem pra usar isso, né? Agora o Pachequismo não dá, né? Se o do Phil Hill não foi cagado, passa o Raikkonen. Tipo assim, o único... No ano que ele foi campeão, o pior resultado dele foi um 9º. O resto é só primeiro, segundo e terceiro. Então passa o Raikkonen. Porque eu acho que o que me passa aqui, porque ele foi bem, mas que tinha 2 grandão disputando e sobrou pra ele. Ele foi inteligente. Foi o contrário do Mansell. Mika Hakkinen versus Jacques Villeneuve, e o Villeneuve passa, porque é o Villeneuve. Tchau, Villeneuve, vambora. Tchau, você vambora. Continua aí. Não tem nem que discutir. Agora sim, é um confronto de duelo de titãs aqui. Ainda bem que a gente fez a escolha certa, porque é Damon Hill versus Nigel Mansell. Eita, caralho. Cara, eu acho que eu passo o Damon Hill, viu? Eu também passaria o Damon Hill, cara, porque assim, o Mansell ele teve uma carreira mais longeva no automobilismo como um todo, saca? Então, assim, por mais que ele seja burro, ele foi mais insistente. Mas até a questão de burrice, eu acho que o Damon Hill ganha. Porque ele tinha sido campeão pela Williams... E aí ele troca o Williams pela Jordan, se eu não me engano. E tipo, não foi uma decisão muito esperta. Uma noção zero de progressão de carreira, não é? Cagou no pau. Então, nem a Fórmula 1 põe a fé. O cara é o número 0, né, velho? Então, Damon Hill passa aí. Jack Stewart versus Jochen Hint. Jochen Hint. A gente passou o Stewart só porque ele tava com o Senna. Fica aquela ressalva de que sabe Deus o que ia ser da carreira do Hint, mas... Sim. Keck Rosberg versus Nelson Piquet. Bom, aí é outra que a gente já teve a disputa de companheiros de equipe, né? Dá pra gente medir os números aqui e dividir. Apesar que eu acho que o Piquet ainda é mais piloto que o Keck, né? Eu também acho. Não, isso eu também acho. Pode passar o Rosberg com folga. Então beleza. É porque assim, a gente ficava ali na ponta do Piquet e tal, assim, com o Lauda e tal, mas aqui não. O Keck é outro jogo, é bem mais inferior, né? Pois é. E por fim, Alan Jones versus George Scheckter. Esse, seguindo os ensinamentos de Glória Pires novamente, não posso opinar. Olhando para os outros campeonatos, né? O Scheckter teve o título dele, mas teve terceiro, segundo, sétimo, né? Enquanto o Jones teve ali primeiro, segundo, terceiro também, mas teve mais temporadas mais no final do grid. Entende? E o Scheckter, no ano seguinte que ele foi campeão, a Ferrari resolveu andar pra trás, né? Foi o pior ano da Ferrari em 80. Eu votaria do Alan Jones passar. Eu acho que o Alan Jones passa. Por causa que o George Scheckter, ele dirigiu o carro de 6 rodas. Aí, ó. Então o Alan Jones passa. Aí, podemos ir pras quartas de final? Quartas de final, Zoto. Vamos lá, agora a primeira disputa das quartas de final. Esse aqui teve disputa em pista, hein? Nico Rosberg contra Jason Button. Boa disputa, hein? Eita, quem é pior? Pois é.
Bom, o Button foi campeão nas costas do Rubinho. O Rosberg... Nas costas do Hamilton. Nas costas do Hamilton. Não, acho que o Rosberg sofreu mais pra ser campeão. Teve mais disputa pra ele ser campeão. Assim, eu acho que aqui o Button passa. Porque, assim, o campeonato do Button foi fácil porque ele deu muita sorte, cara. Porque era muito, assim... A gente não... Nem ele acreditava que a Brown ia tão longe, nem a Brown acreditava que ela ia tão longe. Então, no começo não teve tanto, assim... Vai, deixa o Button lá. Vai indo. No começo a disputa era Brown e Brown, o Rubinho se ferrando. Aí, ao longo do ano, foi dando uma melhoradinha pras outras e o Rubinho pegou no tranco no segundo semestre. Mas aí o Button já tinha aberto o suficiente pra ganhar, né? Assim, o Button tem grandes momentos, assim, mas aqui sim, eu acho que a disputa do título pro Hamilton com o Rosberg ali, ele pesa mais do que o Button, ele não teve disputas de título. Ele teve o momento certo no carro certo, que nem o Hill, tá ligado? Eu acho que ele entra aqui nesse ponto. Ele teve um vice-campeonato também com a McLaren, não foi? Não, ele é bom, mas eu acho que o Rosberg é melhor. Mas assim, é 2011. 2011 ele foi visto Vettel, né? Sim. Cara, o Vettel nem deu chance no campeonato pra ele. A grande corrida, eu acho, não sei se foi nem nesse ano, se foi no ano seguinte, foi aquele GP do Canadá, que o Button tomou 300.050 punições lá, choveu, parou, e na última volta ele passou o Vettel. Esse foi o grande, talvez, acho que até mais relevante que o campeonato que ele ganhou, foi essa vitória. Então, assim, eu colocaria o Button aqui nesse ponto, porque depois desse título, o ápice dele foi a vitória no Canadá. Eu acho engraçado que o britânico paga mó pau pro Button. Eu não vejo toda essa qualidade dele, não. É que ele é bonito. Isso ele é. Não é um péssimo piloto, longe disso, né? Ganhou e tal, mas se for pra comparar, a gente já começa a falar, mais aqui. Tem muito do carisma também, né? Você tem muito disso. Sim. Quando uma nação, vamos dizer assim, escolhe um piloto. Tem outras coisas envolvidas que não só o talento. E o Button, mal ou bem, ele tem carisma, ele é um cara simpático, ele é um cara legal, né? Ele fala bem, ele tá na TV até hoje. Outros motivos que ele é tão bem quisto. Passou o Button. Kimi Raikkonen versus Jacques Villeneuve. Fácil, né? O Villeneuve é um grande... Tipo assim, ele é a França dessa competição, né? Vai passando o carro em todo mundo, né? Literalmente, ó, já tá no semifinal sem esforço nenhum. Possivelmente vai pro final. Olha, pelo andar da carruagem. A carruagem, no caso, é aquela BAR que ele pilotou. Nossa senhora. Que era metade um cigarro, metade outro, né? O mundo era essa que ele pilotou? Será? Eu não lembro. Você viu essa ideia, né? Que os caras faziam um carro de cada cor? Daí a FIA falou, daí eles resolveram fazer as duas cores no mesmo carro. Era metade um cigarro, metade outro. Aí eles fizeram, não podia, eles meteram um zíper no meio do carro. Que coisa absurda. Damon Hill versus Jochen Rindt. Aí eu vou passar Damon Hill, porque a gente não sabe o que seria da carreira do Jochen Rindt. Mas a gente sabe o que foi a carreira do Damon Hill. Bom, pensem que ele morreu no meio da temporada ali, no final da temporada, assim, mas não conseguiram alcançar os pontos do cara. Ele perdeu, acho que 3 ou 4 corridas. O cara foi muito dominante na temporada. Assim, eu tô vendo uma tendência aqui nesse chaveamento de que os pilotos ali do metade dos anos 90 e início dos anos 2000 estão dominando. E eu acho que tem algum sentido nisso, né? Tem? Qual o sentido que você vê nisso? O sentido que eu vejo nisso é o seguinte: esses caras foram os caras que eu vi da era criança. A gente sabe do que a gente tá falando. Então eu lembro mais deles do que desses caras que eu não vi. É sério, porque você para pensar, cara, antes disso da Fórmula 1, dessa época na Fórmula 1, os campeões, eles tinham algumas nuances, a gente sempre falava aqui, tipo, o Andretti fez isso, a gente comentou aqui, montando, né, o Nick Lauda fez aquilo lá e tudo mais, assim. Agora, os campeões que estão vindo pra cá, é uma galera que, tipo, não tem tanto brilho, assim, saca? Então acho que foi talvez uma fase mais pobre, porque ou era o Schumacher ou o Mika Hakkinen, ou era nada, né? Então, assim, tinha no máximo o Rubinho que aparecia lá de vez em quando e tal, assim. Talvez, que nem o pessoal na NFL tem lá uma brincadeira que se chama a linha de Dalton, por causa do quarterback Andy Dalton, que na época que foi inventado esse parâmetro, ele era... O povo não sabia se ele falasse se ele era o pior dos melhores ou se era o melhor dos piores, entendeu? Então assim, a gente vai vendo aqui que os caras que estão sobrando, eles fazem a linha de Barrichello, né? A linha de Barrichello. Porque o Barrichello é uma questão que, por mais a gente fale que a gente não sabe se ele era o melhor dos piores ou o pior dos melhores. A gente vai decidir isso no
melhor piloto não campeão, né? Daqui bem fica aí, ó. Fica a dica pro dia. Ó, eu vou jogar mais uma aqui pra defender o Hint, que é... Ó a galera que ele impediu de ser campeão naquele ano. Teve o Brabham, o Stewart e o Fittipaldi, que já eram campeões, mas tem o Jack Hicks, que não foi campeão, e o Clay Regazzoni, que também era um baita de um piloto. Então, eu não sei, viu? Acho que nesse caso... Pode passar o Rio. Eu acho que pode passar o Rio. A última das quartas de final, Keke Rosberg contra Alan Jones. E aí, vamos salvar a família Rosberg agora ou não? Nossa. Já evitamos um de passar. Eu acho que o Keck, ele é melhor que o Alan Jones, assim, cara. O Keck, ele foi muito mais longe do que ele deveria. Ele pegou um chaveamento muito cruel com ele, né, cara? Porque ele pega o Fittipaldi e depois ele pega o Piquet. Eu acho que o Rosberg aqui acabou sendo atrapalhado pelo chaveamento forte que ele pegou, né? 2 pilotos tricampeões. Pois é, mas... Então, eu acho que passa o Jones. Mas o Jones tem mais vitórias, tem mais pódios. Qual a sua justificativa é essa? É essa, basicamente é. Bem, me esforcei muito. Eu quando se esforçou. Então eu acho que passou o Jones. Passou porque foi 2 contra 1. Passou o Jones. Semifinal. Eu acho que essa aqui é fácil, mas... Vamos ver. Jenson Button versus Jacques Villeneuve. Bom. Como é que eu vou dizer isso? Mas vamos lá, vocês não acham que o Villeneuve foi campeão porque o Schumacher foi burro? Sim. Basicamente é isso, né? Sim. Então. O Button foi campeão, ele ainda foi vice, né, depois. Acho que ele teve uma carreira com mais estrutura do que o Villeneuve. Isso para pensar, cara, querendo ou não, o Button duelou bem com o Vettel e com o Hamilton, cara. Sim. Posso falar bosta, mas eu acho que o Button e o Russell foram os únicos 2 que venceram em pontos o Hamilton, tirando o Rosberg que foi campeão, né? Sim. Não foi isso? Sim. Acho que rolou isso sim. Eu vi uma vitória de Jenson Button presencialmente, cara. Ó. Caraca, hein? O GP de 2012 lá. Mas a gente também é bem tendencioso, né? Porque uma rodada anterior nós estávamos massacrando o Button, agora ele é o deus das pistas. Não, mas mas comparado com o Villeneuve, né? A régua é muito baixa. E a outra semifinal, Damon Hill versus Alan Jones. Quem é pior? Agora é a briga das Williams, né? Então só tem Williams agora. Caralho, isso é um prenúncio, alguma coisa ou não? Olha aí. Alex Albon campeão esse ano? Vamos, Alebono. Você viu primeiro aqui, hein? Se não for Charlinho ou Carlos, só aceito Alebono. Sabe de nada, inocente. É um confronto muito nivelado por baixo. Eu vou ser cruel aqui, porque eu acho que o Hill só teve o destaque que teve por conta da morte do Senna. Eu digo isso, porque ele era companheiro da equipe do Senna em 94, e o Senna teve 3 infortúnios ali no começo da temporada. Na primeira corrida, se não me engano, bateram nele. Na segunda, o carro quebrou, ou ao contrário. Aí na terceira, a gente sabe o que aconteceu. Nessas, o Hill acabou se dando bem em uma delas, acho que acabou ganhando um pódio, sabe? Foi meio que caindo as coisas no colo dele ali na temporada. E aí que ele conseguiu disputar o título com o Schumacher, no qual ele perdeu porque o Schumacher jogou o carro pra cima dele. Sim. Aí foi muito do carro que tinha, né? Foi o carro que foi bem desenvolvido do que eu acho que ele estava preparado pra disputar um título. Ah, mas aquele carro ali já não era toda essa maravilha, né? Não, mas melhorou ao longo da temporada, né? Vocês não estão com noção do que vai acontecer aqui, né? Que se a gente passar o Damon Hill, a gente simplesmente decide tudo, né? É verdade. Porque simplesmente o vice-campeão do Damon Hill é o Villeneuve. Aí, matamos tudo, é isso? Matamos tudo então? Resolvemos então, é isso? Então vamos passar o Rio e já fazer uma final agora. Afinal, Damon Hill versus Jacques Villeneuve. Quem ganhou entre esses dois foi Damon Hill, então quem é o pior dentre os campeões? Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve. Literalmente com o mesmo carro, no mesmo ano. A gente não tem nem como justificar nada. Eles já deram a resposta pra gente. Não, foi tipo assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vitórias do Hill contra 1, 2, 3, 4 do Villeneuve na temporada de 96, com o mesmo carro, nas mesmas condições. E não dá pra falar que a Williams privilegiou o Hill nisso. I rest my case. Então temos aí, o pior campeão da Fórmula 1 até hoje foi Jacques Villeneuve. Resumindo 2 palavras, parabéns. Com louvor, hein? Parabéns ao campeão. Assim. Ótima sua carreira, Jacques Villeneuve. Nota 2. Sacanagem, brincadeira. Toda a comunidade canadense agora vai vir aqui pra... Um abraço, Toronto.
Um abraço em Ontário. Pra encerrar, eu quero só contar uma história rapidinho. Sim. Essa eu não contei quando eu contei sobre a viagem dos Emirados lá no Zebra Alta. Mas assim, no hotel que a gente ficava, ele ficava do lado da comissão que a gente estava indo, e tinha gente do mundo inteiro lá, não era só o pessoal mais da região, assim. Então você tinha várias etnias ali, e eu sentei-se numa hora assim, eu olhei e falei, cara, eu acho que é o Villeneuve ali. Eu olhei assim, nossa, esquisito, assim. Porque o cara, ele era meio mirradinho, saca? Aquele ocrinho na ponta do nariz, assim, tinha uma postura meio arrogantona e tal, assim. Aí eu lembro que eu fui pegar um pãozinho lá e tal, assim, coloquei o celular por baixo do braço, assim, bati uma foto do cara, assim. Eu falei, deve ser depois eu dou uma olhada nisso. Só que não era, porque tem um fator muito importante. Que eu sentei na mesa, fui olhar a foto do Villeneuve tá careca. Você não viu que ele tá careca? Eu esqueci desse... Pô, o Villeneuve é tão insignificante que eu esqueci que ele tinha ficado careca. Olha só, eu campeão mundial insignificante. Eu bati foto de uma pessoa que não era famosa, simplesmente porque você tem a foto ainda ou você apagou? Lógico que eu apaguei, né? Vergonha. So, box. Então é isso, galera. Muitíssimo obrigada por essa luta incrível entre os piores e melhores pilotos do mundo. Parabéns aos envolvidos. Então, para finalizar, a gente vai agradecer, como sempre, aqueles que nos ajudam, que nos fazem existir, que são os nossos queridos apoiadores. Aos nossos apoiadores Smooth Operator, um agradecimento de coração. E para os apoiadores dos outros planos, vamos aos agradecimentos nominais. Aleco Ferreira, Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Thaís Costa, Jéssica Médici, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira e Diogo Moreira. E se vocês quiserem, puderem falar com a gente, estamos em @cashboxbox no Twitter e no Instagram. E nosso e-mail, podcastboxboxbox@gmail.com, caso vocês queiram mandar mensagens que são maiores que 280 caracteres, o que é muito legal, diga-se de passagem. Amamos receber e-mails de vocês. Esse e-mail também é a nossa chave Pix, então qualquer agradinho a gente está aceitando. Também aceitamos uma avaliação boa no Spotify, 5 estrelinhas, para dar uma moral pra gente no feed do Spotify. Beleza? É isso por hoje, meninos. Box. Partimos? Partiu. Valeu! Valeu, galera!